Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui nós já podemos ver que o medo da morte do corpo físico nós não devemos carregar conosco. Não devemos ter medo da morte, até porque aquele que é instruído na palavra, aquele que Deus selou com o Espírito Santo, sabe muito bem qual é o destino depois da morte, e aonde vamos morar e com quem vamos morar. Logo devemos sim ter zelo pela nossa vida, claro. Quem quer perder a vida tão jovem como muitos aqui? Mas se vier de acontecer, a esperança que nós temos um lugar prometido, a esperança da vida eterna diante de Deus. Portanto, diante de um assalto, diante de um acidente, diante de um sequestro ou diante de uma tortura, a nossa esperança é que, se nós perdemos a nossa vida nesse momento, o importante é que não há o mal chamado pecado em nossa vida. Me refiro aqui, meus irmãos, ao pecado de continuidade, aquele pecado em que a gente insiste em sempre habitar com ele. Não é aquele pecado do dia a dia que a gente luta contra ele e acontece por acaso. Inclusive eu tenho até esse sermão no canal Missão de Fé, no YouTube, pecou por acaso ou premeditado? Eu dou vários exemplos dos homens de Deus, daqueles que premeditaram o pecado, e de outros que não premeditaram, mas aconteceu de pecar. É muito interessante esse sermão. Mas voltando aqui, então Jesus, ele deixa esse alerta. Ele fala em Mateus 10, 28, olha, não temeis aqueles que têm o poder de matar o corpo. Até porque se nós vemos na história da igreja, nós vemos que muitos perderam na sua vida, por amor à palavra e pelo amor ao evangelho. Então aqueles homens não tinham medo de morrer, aqueles que eram lançados ali no Coliseu para servir de espetáculo, aqueles homens não tinham medo de morrer, os leões rasgavam ali, as pessoas eram mortas, não tinham medo de perder, não tinha medo daquele que tinha o poder de matar o corpo físico. Então Jesus aqui ele revela uma coisa muito importante, que nós devemos ter medo, temer aquele que tem o poder de, além de matar o corpo físico, tem o poder de lançar a alma no inferno. E esse é o Deus amoroso, que também é Deus de justiça. Como o próprio profeta Isaías vai dizer, que o trono, o alicerce do trono de Deus, são dois principais alicerces: justiça e juízo. Esse é o nosso Deus. Infelizmente, algumas falsas religiões, algumas seitas, eles esquecem de falar um desses pilares, dessa sustentação do trono de Deus, que é a justiça. Só fala no amor, e as pessoas vão só pelo amor, esquecendo que Deus é um Deus justo. Então lá em Romanos 6:23, o apóstolo Paulo também, ele vai deixar uma coisa aqui muito importante a respeito do pecado. Ele diz: o salário do pecado é a morte. A recompensa, o pagamento, o direito que você vai ter pelo pecado é a morte espiritual. Você pode ver pessoas bem de vida, pessoas de vida regalada financeiramente, pessoas que não sentem uma dor numa unha, portanto estão sendo consumidas pelo pecado. Ali já estão mortos, estão vivos o corpo físico, quando na verdade muitos deles não sentem nem enfermidade nenhuma, mas por dentro são mortos espiritual. E eu quero dar um exemplo disso, de uma morte física, lá em Gênesis, no capítulo 38, se vocês quiserem acompanhar, Gênesis 38:7, fala da morte de dois homens, filho de Judá. Esses dois homens, Er e Onã, quem matou ambos foi o próprio Deus. A morte do corpo físico. Desobedeceram a Deus, fizeram coisa que era contra o agrado de Deus, e o próprio Deus o matou. Eu acho que vocês devem conhecer muito bem essa história. Era para um seguir a descendência do outro, não quis, sempre ali fazia com que desobedecesse a Deus, e Deus matou todos os dois. A Bíblia vai dizer que Deus matou os corpos físicos desses homens, em Gênesis 38, 7 e 10. Mas eu trago também o contrário disso, a morte espiritual. A morte espiritual nós vamos ver lá em em 1 Samuel, no capítulo 16,
Ali vai contar a história quando Deus retira o espírito dele de um rei chamado Saul. Saul até então era um homem cheio do Espírito Santo. Quando desobedeceu a Deus, Deus retira o Espírito Santo. Aquele homem, ele ficou sã, ficou vivo, ficou normal, portanto morreu espiritual. E quando nós olhamos para o Salmo 51, agora nós vimos Davi. Davi tinha visto todo o acontecimento que aconteceu com Saul, e acontece esse salmo, é escrito o Salmo 51. O Salmo 51, você vai ver a preocupação de Davi, o zelo, o temor de Davi, clamando a Deus para que não acontecesse com ele o que aconteceu com Saul. Claro que ele não vai dizer: Senhor, não deixe acontecer comigo o que aconteceu com Saul. Ele não vai proferir essas palavras, mas pelo que ele diz, vamos abrir lá, irmãos, Salmo 51, só para nós ver o contrário aqui. Olha só o que diz, Salmo 51: compadece-me de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apagas as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que é justificado em falares e é inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas a verdade, esteja no íntimo, fazei-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica como isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os meus ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha só, Salmo 51. Olha só como está bem ligado o que aconteceu com Saul. Davi, ele sabia muito bem do que aconteceu com Saul, que a primeira coisa que Deus fez foi tirar o Espírito Santo. E quando Davi comete aquele pecado com a mulher do seu servo Urias, essa é a preocupação dele. Davi não estava preocupado se Deus ia matar ele, se ele ia morrer de uma enfermidade, não. A preocupação de Davi era se Deus não ia retirar o Espírito Santo dele. Porque, irmãos, para quem nunca teve intimidade com Deus, quem nunca sentiu verdadeiramente a presença do Espírito Santo, não faz diferença nenhuma se você está frio ou fraco na fé. Mas aquele que um dia provou do Espírito Santo, aquele que um dia se regozijou, sentiu a presença do Espírito Santo. Eu sei que tem gente aqui que já passou por essa experiência. No dia em que nós estamos com essa falta da presença de Deus, é a coisa pior que existe no dia da gente. A gente se sente vago, a gente se sente como se nunca tivesse sido crente, vamos usar essa palavra. É a coisa mais horrível que tem, irmão. Há uma teologia aí, o irmão Clésio, que diz que a gente perde a salvação, que é exatamente essa teologia maldita que faz com que essas pessoas se sintam pior. É o dia que a gente está fraco. Você vê que não há presença de Deus na sua vida. Você se sente vago, não tem vontade de orar, nem de ler Bíblia. É a coisa mais horrível do mundo. Era isso que Davi estava com medo, que isso acontecesse com ele.